Fala turma, então vamos falar agora as aulas 22 e 23, atrito. Bem, vamos falar um pouquinho o que é o atrito. Bem, o atrito nós sabemos que na última live abordamos e falamos que é uma força de origem eletromagnética. Nós falamos a importância do atrito em algumas situações e também o quanto ele é desnecessário em outras. Né? Lembra do freio da bicicleta, falamos da pista de boliche, falamos do motor do carro, que quando não queremos atrito usamos lubrificação. E também falamos que em nenhum lugar né, não existe atrito. Todos os lugares existem atrito. O atrito ele é uma força de interação molecular, né? Então, ou seja, não tem como não ter atrito. Por mais que você deixe polida, por mais que você insere, não vai deixar de ter atrito. E existem dois tipos de atrito, o atrito dinâmico e o atrito estático. O atrito estático ele é maior do que o dinâmico, entendeu? Tanto é que vão existir questões sobre freio ABS. O freio ABS ele usa o coeficiente de atrito estático, tá bom? O atrito dinâmico ele só vai existir quando o estático for vencido. Tá? Ou seja, o estático é parado, e lembre, o dinâmico ou cinético, que pode ter esses dois nomes, ele é um atrito que está sendo usado com o corpo em movimento. Então não vai existir atrito dinâmico ou cinético com o corpo parado, tá? Pelo amor de Deus, isso é conceito. Aqui ele fala, o atrito surge quando um corpo apoiado sobre uma superfície, né, comprimindo, escorrega ou tende a escorregar. Escorrega porque ele está em movimento, e tende a escorregar porque ele ainda está parado. O atrito deve-se às rugosidades das duas superfícies em contato, que interpenetram, dificultando o escorregamento. Bem, na verdade, não é só rugosidades. Dá a entender que o atrito só existe por causa de superfície irregular. Não é isso. Porque, microscopicamente falando, se você pegar uma superfície lisa, ela também vai ter imperfeições. O problema não é esse. O problema são as moléculas. Quando você tem uma interação molecular, quando você tem esse atrito, essa esfregação, né? O que ocorre? É troca de elétrons. Então alguém ganha, alguém perde. E aí você vai ficar com cargas positivas e negativas, o que vai dar uma atração, né? Uma força elétrica de atração. Bem, no caso aqui, caracterização da força de atrito. O corpo em repouso, atrito estático, que eu estou falando. Corpo em movimento, atrito cinético ou dinâmico. Atrito só tem uma fórmula, μ vezes a normal. Toma cuidado que a normal não é sempre igual ao peso, tá bom? Direção ela é paralela à superfície de contato e o sentido é sempre oposto, né? O atrito é uma força oposta ao movimento. Na página 64, nós vemos aqui um gráfico que mostra o coeficiente de atrito estático, que é o maior que tem, e depois, assim que você vence ele, ele já cai para o movimento e aí entra o atrito dinâmico ou cinético. Observações. Quando o corpo está em repouso, mas na iminência de escorregar, o atrito estático atinge seu valor máximo, certo? Esse é o maior valor de atrito estático. Isso quer dizer que o atrito estático é variável. Se você, vamos supor que ele vale 400 newtons. Se você aplicar 200, ele também te aplica 200. Se você aplicar 300, ele também te aplica 300. Se você aplicar 400, ele também vai aplicar 400. Agora, se você aplicar 400,5, ele deixa de existir e aí entra o atrito dinâmico, ok? Os coeficientes de atrito μe e μc dependem do par de corpos de interação, mas não da área de contato. μe e μc são adimensionais. O que quer dizer isso? Não tem unidade. Toma muito cuidado, não tem unidade, tá? E o primeiro exercício ele é teórico, é Enem, então vamos ver o que o Enem quer que a gente faça. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Turma, nós sabemos que o atrito é uma força de oposição ao movimento, tá? E ela é paralela, tá? Então, olha só, a A já fala logo que ela é perpendicular ao plano. Não, lembra da ação e reação. A ação e reação é a mesma direção. Então, o atrito, ele não seria assim uma força de reação ao movimento, mas ele é tão paralelo quanto a força de reação. Então, não pode ser nunca perpendicular, neste caso, né? Paralelo ao plano, aí vale, ele é paralelo ao plano, mas no sentido contrário ao movimento. Então, aí é que tá. A definição de atrito fala que ele é sentido contrário ao movimento. Só que é um movimento de escorregamento, no caso que a gente tem que ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado, esse moleque, ele tá subindo. Vamos supor que ele é um bloco.
e que ele esteja subindo. Qual é a tendência num plano inclinado do corpo que, se eu soltar ele? Cair, escorregar para baixo. Então toma muito cuidado. Olha a pegadinha filha da mãe desse exercício. O movimento do carinha, né, no caso do garoto, é subir. Só que se ele, numa rampa, se a gente não tomar cuidado, a gente escorrega para baixo. Então o atrito, ele vai estar, olha só, pegadinha das mortais. O atrito é para cima. O atrito, ele é uma força oposta ao movimento. Ou, no caso, ao movimento de escorregar aqui para baixo. Que se qualquer corpo você colocar num plano inclinado, ele vai escorregar. É o PT. Lembra que a gente já teve essa aula e a gente falou? Ou seja, num plano inclinado, todo o corpo tende a descer, porque existe uma força que não foi desenhada aqui, mas nós sabemos que ela existe, que é o peso tangencial. Ok? Então, como ele quer subir e o peso tangencial quer que ele desça, o atrito, então, tá para cima, porque ele consegue subir. Entendeu? Ou seja, é a alternativa C. Esse exercício foi muito venenoso. Turma, e com certeza muitos aqui foram na alternativa B, tá? Então toma muito cuidado. No 2, né, que eu até coloquei já uma parte na lousa para sermos mais rápido, é um estudante que recentemente tirou sua carta e ainda não está familiarizado com os procedimentos normais de quem dirige um veículo, esquece-se de observar os marcadores do painel e fica sem combustível. Como se encontra apenas a 20 metros de um posto de abastecimento, decide empurrar seu carro até lá. Ele inicialmente trava o volante do veículo para que isso siga apenas em linha reta e põe-se a empurrá-lo, conforme observado na imagem abaixo. Como as rodas podem girar, o atrito aplicado pelo pavimento não é tão intenso se comparado à situação em que elas estivessem travadas e fossem arrastadas. Ou seja, se ele tivesse com o freio de mão puxado. Sabe-se que nesse caso o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento é 0,03 e não é estático, é dinâmico porque ele está em movimento, tá? A massa do veículo é 800 kg. O rapaz, por sua vez, tem massa de 60 kg e consegue aplicar no carro por alguns instantes uma força equivalente a 1,5 vezes o seu peso. Então, se ele tem 60 kg, o peso dele é 600. A metade de 600 é 300. Então, é 1,5 vezes, então é 600 mais 300. Ou seja, se você multiplicar, vai dar o quê? 900 newtons. Essa é a força que esse cara está empurrando. Ok? Nessas condições, conclui-se que... então, dá uma olhada. Ó. Eu coloquei aqui. O atrito máximo, tá? É o coeficiente, não é o mi vezes a normal? Mi vezes a normal. A normal, então, do caso, é do carro. É a massa vezes a gravidade. Então, o atrito máximo aí vai dar 240. O carinha consegue empurrar fazendo uma força de 900 newtons. Então eu vou continuar a conta aqui, ó. 900 que é o que ele empurra, menos 240. A massa que ele empurra é a do carro, vezes a aceleração. Então aqui vai dar 900 menos 240, vai dar 660, né? Ó, 900, 0, aqui vai dar 6. Então, cancela aqui, então vai dar 66 por 80. Isso aqui vai dar uma aceleração por volta de 0,8, tá? Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui. É mais que 0,8, ele vai chegar... Já estou até vendo qual é a alternativa aqui. Porque as acelerações, a única que está por volta de 0, alguma coisa, é a alternativa C. Ele dá 0,825, na verdade, essa aceleração, tá? Tá aqui. Eu não vou colocar o resto, mas vamos lá por... ele fala no item C, a pessoa conseguirá mover o veículo que apresentará uma aceleração de aproximadamente 0,9. É a única que ele te dá uma aceleração por volta de 0,9. Então, na A ele fala que não sai do lugar, na B ele fala que não sai do lugar. Se ele for que o cara consegue empurrar, sai do lugar, né? Então a alternativa C é a mais compatível aí e fiquem com Deus.